5 formas de identificar se seu parceiro é um narcisista e como lidar com a descoberta. Você já saiu de uma conversa achando que o erro era seu, mesmo sabendo que não era? Já pediu desculpas por algo que nem conseguiu entender direito? Você entra numa discussão tentando resolver um problema e sai dela se sentindo culpada, exagerada, dramática. E o pior é que, depois de algum tempo, você começa a acreditar que talvez seja mesmo. Você começa a caminhar em ovos. Mede palavras. Revê mensagens antigas para ter certeza de que não imaginou coisas. Duvida da própria memória. Se pergunta se está ficando sensível demais. Enquanto isso, a relação vai ocupando cada vez mais espaço na sua mente. Existe uma tensão constante, um cuidado excessivo, uma sensação de que qualquer coisa pode virar contra você. E você vai se adaptando, vai reduzindo suas reações, vai engolindo incômodos, tudo para evitar conflito. Agora deixa eu te provocar com algo difícil. E se o problema não for sua sensibilidade, mas a forma como você está sendo manipulada, hoje você vai aprender a identificar sinais reais de narcisismo em um parceiro ou parceira. E, mais importante do que isso, vai entender o que fazer quando essa ficha cair. Porque reconhecer é só o começo. O que você faz depois pode mudar completamente o rumo da sua vida. Antes de sair rotulando, precisamos ajustar uma coisa. Nem todo egoísmo é narcisismo. Nem toda pessoa difícil é narcisista. E nem todo parceiro vaidoso ou orgulhoso tem um transtorno de personalidade. Existe uma diferença grande entre alguém imaturo e alguém estruturalmente narcisista. Traços narcisistas todos nós podemos ter em algum grau: desejo de reconhecimento, necessidade de validação, orgulho. Isso faz parte da natureza humana. O problema começa quando a identidade da pessoa depende da superioridade constante e da desvalorização do outro. Narcisismo clínico é uma estrutura profunda de personalidade. Não é apenas gostar de si mesmo. É uma dificuldade real de empatia, uma necessidade intensa de admiração e uma incapacidade de assumir responsabilidade genuína. E aqui entra algo que pouca gente fala. Nem todo narcisista é arrogante e expansivo. Existe um narcisismo grandioso que se apresenta como superior, dominante, carismático, mas também existe o narcisismo vulnerável, que se coloca como vítima, sensível demais, incompreendido pelo mundo. O grandioso impõe, o vulnerável culpa. Ambos, porém, compartilham algo em comum: dificuldade em reconhecer a dor que causam e tendência a distorcer a realidade para manter a própria imagem intacta. Entender essa diferença é essencial, porque se você confunde imaturidade com narcisismo, pode exagerar, mas se confunde narcisismo com simples falha humana, pode permanecer presa por muito mais tempo do que deveria. Agora que isso está claro, vamos entrar nos sinais que realmente importam. Sinal 1. Ele não discute, ele distorce a realidade. Preste atenção na dinâmica das discussões. Não é sobre ganhar ou perder um argumento. É sobre algo mais sutil e mais perigoso. Você traz um fato, algo concreto, uma atitude que te machucou. Em vez de assumir, ele muda o foco. Diz que você entendeu errado, que está exagerando, que isso nunca aconteceu daquele jeito. Aos poucos, a conversa deixa de ser sobre o comportamento dele e passa a ser sobre a sua percepção. Isso não é apenas discordância, é distorção sistemática da realidade. Ele minimiza o que fez, reescreve acontecimentos. Usa frases como "você está inventando", "isso é coisa da sua cabeça", "você sempre faz drama", e quanto mais você tenta explicar, mais confusa se sente. O objetivo não é vencer a discussão, é vencer sua percepção. Quando isso se repete, algo começa a acontecer dentro de você. Você passa a revisar mentalmente cada memória antes de falar. Começa a gravar conversas. Procura mensagens antigas para ter certeza de que não está louca. A autodúvida se instala, e quando você duvida de si, você depende mais dele para definir o que é verdade. Isso gera dependência psicológica, confusão crônica, uma sensação constante de que você precisa se justificar. Relacionamentos saudáveis podem ter conflitos,
Mas em relações narcisistas, o conflito é uma ferramenta. Ele não quer resolver, ele quer manter o controle da narrativa. Agora eu te pergunto com sinceridade: você está discutindo fatos ou defendendo sua própria sanidade? Sinal 2. Amor intenso demais no começo. Volta lá no início da relação. Tenta lembrar com honestidade. Foi rápido demais, intenso demais? Parecia perfeito demais? No começo, ele parecia exatamente o que você sempre quis. Atenção constante. Mensagens o tempo todo, declarações fortes, planos, prematuros. Você se sentiu vista, escolhida, especial de um jeito quase cinematográfico. Isso não é necessariamente amor profundo. Muitas vezes é idealização estratégica. O narcisista tende a criar uma conexão acelerada. Ele observa o que você valoriza e se apresenta como essa versão ideal. Ele não se apaixona por quem você é, ele se apaixona pela forma como você o admira. Essa fase é chamada de idealização. É quando você é colocada num pedestal, mas o problema é que quem coloca também pode tirar, depois vem a desvalorização. Pequenas críticas, comparações sutis, mudança no tom, distanciamento emocional. E quando você sente que está perdendo aquela versão incrível do começo, começa a se esforçar mais para recuperá-la. Aí entra a intermitência. Momentos frios intercalados com demonstrações de afeto, isso cria um vínculo ainda mais forte, porque seu cérebro passa a buscar aquele pico inicial. Você não se apaixona apenas pela pessoa. Você se apega à versão inicial que ela criou. E quanto mais você tenta voltar ao começo, mais se distancia da realidade do presente. Agora me diz, você está vivendo quem ele é hoje, ou tentando resgatar quem ele foi no início? Sinal 3. Tudo termina com você pedindo desculpas. Presta atenção no padrão. Você começa uma conversa tentando expressar algo que te machucou. Em poucos minutos, a situação vira... De repente, você está se defendendo, está explicando seu tom, está justificando sua reação. E no final, quem pede desculpas é você. Isso não acontece por acaso. O narcisista dificilmente assume responsabilidade de forma limpa. Ele pode até dizer desculpa, mas quase sempre vem acompanhado de um mas. Desculpa se você entendeu errado. Desculpa se você ficou chateada. Desculpa, mas você também fez isso. Existe uma transferência constante de culpa, uma inversão emocional. Ele transforma sua dor em ataque contra ele, se coloca como vítima, diz que você está pressionando demais, que nunca está satisfeito com ele, que está sendo injusta, e você, para aliviar a tensão, recua, pede desculpas para restabelecer a paz. Não porque acredita que errou, mas porque quer que o conflito termine. Com o tempo, isso te treina, você começa a evitar conflitos, se culpa automaticamente antes mesmo de analisar os fatos, reduz suas necessidades para não parecer exigente. Quando foi a última vez que ele assumiu um erro sem justificar, sem inverter, sem te culpar de volta? Se em quase todas as discussões você termina pedindo desculpas, algo está profundamente desequilibrado. Relações saudáveis distribuem responsabilidade. Relações narcisistas concentram culpa. E se você está sempre se sentindo errada, talvez não seja coincidência. Talvez seja dinâmica. Sinal 4. Ele precisa ser admirado, mas não sabe admirar. Existe uma assimetria silenciosa na relação. Ele precisa ser reconhecido. Precisa ser validado, precisa que você exalte suas conquistas, sua inteligência, sua importância, mas quando chega a sua vez, algo muda. Quando você conquista algo, ele diminui. Quando você brilha, ele ironiza. Quando você recebe elogios, ele faz uma piada que te coloca no lugar. Não é explícito o suficiente para parecer agressão, mas é constante o suficiente para te encolher. O narcisista se alimenta de validação, mas tem dificuldade real em oferecer validação genuína. Ele pode elogiar no início, quando você ainda é parte do palco dele, mas quando sua luz começa a ser própria, surge competição. Ele quer ser o centro, o destaque, a referência, e se você começa a ocupar espaço demais, isso ameaça a imagem que ele construiu de si mesmo. Ele quer ser o sol, você só pode ser planeta.
Percebe como isso funciona? Aos poucos, você reduz sua expressão. Evita compartilhar conquistas, se contém para não provocar tensão. E sem perceber, começa a brilhar menos para manter a harmonia. Relacionamentos saudáveis celebram crescimento mútuo. Narcisismo cria disputa invisível. Agora, responde para si mesma. Você se sente admirada por quem você é, ou apenas útil para alimentar a autoestima dele? Sinal 5. Você está menos você. O último sinal não está nele, está em você. Olha para quem você era antes dessa relação. Sua espontaneidade, sua segurança, sua forma de se posicionar, agora compara com quem você é hoje. Você anda mais insegura. Pensa 2 vezes antes de falar. Se explica demais. Tem medo da reação dele. Mede suas palavras para não gerar conflito. Revê conversas mentalmente tentando prever respostas. Isso não acontece de um dia para o outro. É um encolhimento gradual. Você começa a adaptar seu comportamento para manter estabilidade. Deixa de confrontar, deixa de questionar, deixa de expressar frustrações. Vai se moldando para não desagradar. E quando percebe, já não reconhece totalmente a própria versão. Relacionamentos saudáveis expandem. Você, narcisismo, encolhe. Se você sente que perdeu leveza, autenticidade e confiança desde que essa relação começou, esse é um sinal profundo. Narcisismo não destrói apenas a dinâmica. Ele corrói identidade. E aqui está a parte mais difícil. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando entender ele, que esqueceu de observar o que está acontecendo com você. Agora que você identificou os sinais, precisamos falar sobre algo ainda mais importante. O que fazer quando a ficha cai? Quando você começa a perceber que pode estar lidando com um narcisista, a primeira vontade é confrontar, apontar, nomear, dizer que agora você entendeu tudo. Mas aqui você precisa de estratégia, não de impulso. Narcisistas não reagem bem à exposição. Quando se sentem ameaçados, tendem a intensificar a manipulação. Podem inverter a narrativa com mais força, questionar sua estabilidade emocional ou até iniciar uma campanha de desvalorização mais sutil. Se você confronta sem preparo, corre o risco de sair ainda mais confusa. O narcisista precisa proteger a própria imagem, e quando essa imagem é ameaçada, ele pode reagir com negação absoluta, ataques pessoais ou vitimização extrema. Não espere reconhecimento. Não espere uma conversa madura sobre diagnóstico. Antes de falar qualquer coisa, observe. Analise padrões. Fortaleça sua percepção internamente. Confrontar só funciona quando você já está emocionalmente preparada para qualquer resposta. A descoberta não exige anúncio imediato. Exige clareza interna. A pergunta agora não é se ele vai admitir. A pergunta é: você está pronta para sustentar o que já começou a enxergar? Se existe algo que o narcisismo faz com eficiência, é enfraquecer sua confiança na própria percepção. Então, o próximo passo não é mudar ele, é reconstruir você. Comece registrando fatos, não interpretações. Fatos: o que foi dito, o que foi feito, como você se sentiu. Colocar no papel organiza a mente e impede que a narrativa seja facilmente reescrita depois. Quando tudo fica só na memória, é mais fácil duvidar. Quando está registrado, você enxerga padrão, confie na repetição. Um episódio isolado pode ser humano. Um padrão consistente revela a estrutura. Busque validação externa, segura, não para criar aliança contra ele, mas para confrontar sua própria percepção com alguém emocionalmente equilibrado. Narcisismo prospera no isolamento. Quanto mais sozinha você se sente, mais vulnerável fica. E talvez a parte mais difícil: pare de justificar o injustificável. Se algo te machuca repetidamente, não é sensibilidade excessiva, é informação. Você não precisa provar para ninguém que está certa, mas precisa parar de provar para si mesma que está errada. Quando sua percepção se fortalece, sua dependência diminui. E quando sua dependência diminui, sua capacidade de decisão aumenta. Agora vem uma verdade que pode ser dura, mas libertadora. Talvez no fundo você ainda esteja pensando que, se agir da forma certa, se falar do jeito certo, se amar o suficiente, ele pode mudar.
essa esperança é compreensível, mas ela pode te manter presa por anos. Narcisismo profundo não é uma fase, não é falta de amor, não é simples imaturidade. É uma estrutura de personalidade construída ao longo da vida. Envolve mecanismos de defesa rígidos, dificuldade real de empatia e resistência intensa a reconhecer falhas. Mudança verdadeira exigiria consciência, responsabilidade genuína e muitas vezes terapia prolongada. E mesmo assim, não há garantia. Amor não trata estrutura de personalidade. Você pode oferecer compreensão, pode oferecer apoio, pode oferecer paciência, mas não pode fazer o trabalho interno por outra pessoa. E quanto mais você assume esse papel de salvadora, mais se coloca em segundo plano. Existe uma diferença entre apoiar alguém que quer mudar e tentar transformar alguém que não reconhece problema algum. Você não foi escolhida para salvar ninguém. Se permanecer na relação depende da sua capacidade de consertar o outro, você já está carregando um peso que não é seu. Agora a pergunta deixa de ser: ele vai mudar? E passa a ser: eu aceito continuar assim, se nada mudar? Agora entramos na parte mais prática e ao mesmo tempo mais delicada. Depois de identificar os sinais e fortalecer sua percepção, você precisa decidir como vai se posicionar. Não com base em impulso, mas com base em estratégia. Existem dois caminhos possíveis: distância emocional ou saída planejada. Distância emocional não significa frieza ou vingança. Significa reduzir a entrega emocional para proteger sua saúde mental. É aqui que entra uma técnica conhecida como Greyhawk. Você deixa de reagir intensamente, não alimenta provocações, não entra em disputas desnecessárias. Responde de forma neutra, objetiva, sem abrir espaço para manipulação emocional. Isso não muda o narcisista, mas diminui o poder que ele tem sobre suas reações. Se a decisão for sair, planejamento é essencial. Narcisistas podem reagir com intensificação de manipulação, promessas extremas ou tentativas de desvalorização quando percebem perda de controle. Por isso, prepare-se emocionalmente, organize recursos, fortaleça a rede de apoio. Não romantize essa etapa. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas continuar em um ciclo de distorção constante também é. A decisão estratégica não é sobre provar algo para ele, é sobre preservar você. E antes de qualquer movimento, responda com honestidade: qual dessas opções te aproxima mais da paz que você diz querer? Se você anda duvidando da própria sanidade, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez você tenha passado tempo demais tentando entender alguém que nunca tentou realmente entender você, tentando ajustar seu comportamento, sua forma de falar, sua intensidade para caber em um espaço onde nunca houve reciprocidade emocional. Hoje você viu que narcisismo não é apenas vaidade, é distorção, é inversão, é um padrão que corrói sua percepção, sua identidade e sua confiança de forma silenciosa. E a pergunta que fica não é se ele é oficialmente um narcisista. A pergunta é: essa relação está te fortalecendo ou te diminuindo? Você está em um relacionamento ou em um jogo psicológico? Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu confio na minha percepção. Essa frase é mais do que um comentário, é um posicionamento interno. Inscreva-se se quer continuar fortalecendo sua mente e aprendendo a identificar padrões antes que eles te consumam. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar vivendo algo parecido e ainda não tem clareza. Você não é sensível demais, você não é dramática e você não tá louca por sentir o que sente. Confie na sua percepção. Ela pode ser o primeiro passo para recuperar quem você sempre foi.